Fala pessoal, tudo bom com vocês? Bom, hoje nosso primeiro vídeo sobre o estado de Kentucky, nos Estados Unidos. Eu já vou pedir desculpa porque eu vou olhar para baixo de vez em quando, mas é porque eu tenho alguns números aqui para passar para vocês, né? Algumas informações que eu obviamente não consegui decorar, então eu vou olhar para baixo de vez em quando. Mas a gente está no estado do Kentucky, mais especificamente na cidade de Lexington. O estado do Kentucky é um dos principais estados do agronegócio americano. Eles são realmente muito importantes para a economia dos Estados Unidos. E é um estado que tem a sua história baseada aí na produção de tabaco. E é o estado reconhecido como o estado americano que sofreu a maior transformação no seu agronegócio nos últimos 20 anos. No ano de 1999, eram 60 mil propriedades rurais produzindo tabaco, e em 2018, ano passado, elas eram somente 3.500 propriedades. Então a gente teve aí em 20 anos uma redução de mais de 10 vezes do número de propriedades que produzia tabaco. Antes de continuar um pouco no assunto tabaco, é um estado que hoje tem a sua economia baseada no gado de corte, nos cavalos e também um pouco ainda no tabaco. Uma coisa muito interessante que eu vi por aqui, e a gente vai ter um vídeo sobre isso, é a indústria de cavalos de corrida e de cavalos de maneira geral. Uma indústria gigantesca que movimenta alguns bilhões de dólares nos Estados Unidos. E eu tive a oportunidade de estar aqui num lugar fantástico, mesmo para quem não participa dessa cadeia e não entende muito, mas um lugar fantástico, ver algumas coisas acontecendo muito interessantes. Então a gente vai falar um pouquinho sobre esse mercado de cavalo, que acho que é um pouco diferente para todos nós no Brasil, especialmente no Mato Grosso do Sul. Os números que eu vi por aqui são impressionantes e as coisas que eu vi por aqui são impressionantes. Bom, mas voltando para o nosso tema principal, então o estado teve aí a sua economia bem modificada nos últimos anos. Em 1999, a China começa a entrar comprando tabaco no mercado internacional, e alguns países começam também a se destacar junto com os Estados Unidos. Os Estados Unidos era conhecido pela sua qualidade na produção de tabaco, só que quando os chineses entram no mercado comprando, eles não estão muito a fim de qualidade e sim de preço. Então alguns países da América do Sul e da África, e na América do Sul entre eles o Brasil, conseguiram ganhar aí share, né, uma participação importante nos mercados, graças à capacidade de produzir num custo mais baixo e vender também num custo mais baixo para outros países. O Brasil também tem uma indústria de tabaco muito forte. E o que aconteceu foi que os Estados Unidos tinha um sistema de cota, onde cada estado tinha sua cota de produção nacional de tabaco, tanto para o mercado interno quanto para o externo. E funcionou muito bem esse sistema até que os países da América do Sul e da África quebraram esse mercado e fizeram com que os Estados Unidos perdesse bastante competitividade. Mais ou menos 10 anos depois, eles estavam implantando a política que eles, um pouquinho mais de 10 na verdade, eles estavam implantando a política que eles chamaram do tobacco buyout, ou seja, os produtores americanos foram forçados a parar de produzir tabaco, a indústria colocou dinheiro na mão do governo e cada estado passou a ter aí uma cota desse dinheiro para fazer o que quisesse de acordo aí com as suas políticas públicas e com o que achasse interessante. Isso tudo para quê? Para incentivar produtores a saírem do tabaco e irem para outras atividades, ou seja, para incentivar a diversificação. Bom, funcionou, né? A gente foi aí então em 20 anos de praticamente 60 mil propriedades para só 3.500 produzindo o tabaco. Isso representou uma mudança muito grande, né? Na década de 90, o tabaco representava 24% do produto total do agronegócio do estado de Kentucky. Hoje representa só 6% desse produto. A gente teve a soja e o milho aí passando respectivamente de 7% e 8% para 17% e 12%. Então soja e milho passaram a fazer parte da economia
do estado. Frango passou de 5% para 21%, então também passou a ser uma atividade importante. O estado hoje é o 14º produtor de milho nacional, 15º de soja, é o primeiro de cavalos, a produção de cavalos, ainda é o segundo na produção de tabaco, 8º na produção de gado de corte, 8º na produção de frango e segundo na produção de maconha. A maconha, o cultivo de maconha foi liberado nos Estados Unidos, e agora cada estado, né, aqui funciona um pouquinho diferente, então eles têm a lei federal liberou o cultivo, e agora cada estado define se vai atender a lei federal ou não e como vai atender a lei federal. Então alguns estados já liberaram, o estado do Kentucky entre eles, que é a maconha para fins industriais, que são variedades de maconha que não tem o componente alucinógeno ou tem numa mínima quantidade que não é capaz de causar aí nenhum tipo de felicidade ou relaxamento nos consumidores. Então realmente é uma planta para uso industrial, está sendo utilizada tanto para fins de produção alimentar mesmo. Então por aqui você tem chocolate com produto adicionado, você tem ele sendo utilizado para alimentação de gado, você tem, enfim, uma planta sendo utilizada para diversos fins, e hoje espera-se que, na verdade, esse mercado substitua o mercado do tabaco, que além dos problemas aí que teve, também sofreu muito porque com a mudança nos hábitos de consumo, mudou muito, né, o consumo de tabaco no mundo, e mudou mais ainda o fato de que poucos produtores, poucas empresas e poucas associações e representações querem ter os seus nomes ou suas marcas associadas a um produto que, cientificamente comprovado, causa uma série de doenças graves, como câncer de pulmão e tudo mais. Então, realmente foi uma indústria que sofreu uma modificação muito grande. Então, um pouquinho aí para vocês saberem de como é que funciona esse estado que a gente está, como é que são as coisas por aqui. A gente volta aí nos próximos vídeos falando sobre Kentucky, tem bastante coisa para falar. A gente já teve aí participando bastante ativamente aqui de atividades na indústria dos cavalos, a gente vai falar disso. Estivemos numa fazenda Amish, que também foi uma experiência bastante interessante, vamos falar disso e algumas outras coisas que aconteceram por aqui nessa semana aí, antes da gente partir para o leste europeu. Tá bom? Então um abraço, continue acompanhando a gente aí e até mais.